Salve, salve pessoal, aqui é o professor Rafael Pereira e essa semana a gente vai discutir sobre a influência do feedback sensorial e da integração sensório-motora no desempenho na postura de handstand. Bem, para discutir a respeito desse assunto, eu trago um artigo que foi publicado no ano de 2010 na renomada revista The Journal of Strength and Conditioning Research. Essa revista ela é uma revista oficial, né, de divulgação científica da Associação Americana de Força e Condicionamento, a NSCA, e junto com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, a NSCA é considerada dentre as maiores entidades científicas, né, do mundo no que diz respeito à prescrição de exercício. Okay? O artigo aqui em questão ele foi publicado por um grupo de pesquisa francês, Croix e colaboradores, e o título do artigo, né, versa da seguinte questão: efeito do nível de experiência ou especialidade nas características perceptuais de ginastas. Então, o título ele parece não tem tanto a ver com o que eu chamei o título do vídeo, mas a gente vai entender que isso tem muito a ver sim. Por quê? Capacidade perceptual diz respeito justamente a essa capacidade de captar informações do ambiente e integrar essas informações. Tanto que existe uma revista científica clássica na área de controle motor que é chamada de Perceptual Skills, justamente por essa característica, o foco em estudar a capacidade de integrar informações para poder gerar respostas motoras. Bem, para conduzir esse estudo, os pesquisadores eles conseguiram voluntários, 8 ginastas experientes, né, eles chamaram de experts e non-experts, que seriam, no caso, especialistas e não especialistas. Eu preferi traduzir como experientes e menos experientes, ok? Ginastas experientes e menos experientes. Dentre os quais, 8 eles consideraram como sendo ginastas experientes, sendo destes 6 mulheres e 2 homens. A média de idade era de 22 anos, de massa corporal 59,8 quilos e de estatura 164 centímetros, ou 1,64 m. Já os ginastas menos experientes, eles conseguiram 9 voluntários, 7 mulheres e 2 homens, com a faixa etária, a média de 20 anos, a massa corporal, a média de 59,6 quilos e a estatura de 164,8 centímetros. Aí, como que eles fizeram para classificar esses atletas, esses ginastas, como experientes e menos experientes, né? Essa tabela 1 do artigo ele traz a explanação a respeito de como que eles fizeram essa classificação. Okay? Primeiramente, para serem classificados como ginastas experientes, eles deveriam ter nível competitivo em divisão nacional, ok? Na França. E os não experientes, eles deveriam também ter nível competitivo, serem atletas de característica competitiva, participar de campeonatos, só que não em nível nacional, e sim lá em nível interregional, para menos que isso, ok? Uma outra característica era a carga horária semanal de treino. Os atletas considerados como experts, eles tinham uma média de horas de treino por semana de 12 horas. Enquanto que os não experts, os menos experientes nesse caso, tinham praticamente a metade disso, 6,7 horas em média de treino semanal. Okay? E também um outro aspecto era o tempo de prática em anos. Okay? Os ginastas experientes eles tinham em média 15,6 anos de prática de ginástica em nível competitivo, enquanto os menos experientes 8,7 anos. Okay? Uma outra característica para ser incluído na amostra desse estudo é que todos os voluntários deveriam conseguir manter uma posição de handstand na condição estática, né, o handstand hold, por pelo menos 10 segundos com o corpo alinhado. Essa foi a característica deles. Quando fez uma análise estatística comparando a carga horária de treino semanal, né, o volume de treino semanal e os anos de prática,
houve diferença significativa entre eles, ou seja, de fato eles tinham uma carga horária, um volume de treinamento semanal estatisticamente maior, os mais experientes, e tinham um tempo de prática em anos estatisticamente também maior. Okay? Então esse é, a gente está começando a desenhar a característica do estudo, está descrevendo a amostra. E o que eles fizeram? Todos os ginastas foram submetidos a registros do controle postural em uma plataforma de força. Então, conforme nessa figura daqui, que é tirada inclusive do artigo, ele mostra aqui uma plataforma de força e os indivíduos ficavam nessa posição de handstand por 10 segundos em algumas condições que eu vou explanar. Okay? Nesse caso, a plataforma de força ela detecta a força de reação ao solo e detecta os deslocamentos do centro de pressão, que nada mais é do que uma projeção do centro de gravidade ou centro de massa do indivíduo sobre a plataforma. Esse deslocamento, então, ela registra a projeção, né, desse centro de pressão antero-posteriormente e latero-lateralmente. Okay? Sistema de estabilometria. Só para a gente ver uma coisa real disso, né? Tá aqui um registro, uma foto de 2018, a primeira vez que o Rafa Kiliper veio aqui à universidade, na cidade de Jequié, no caso, na universidade onde eu trabalho, onde está o laboratório que eu coordeno. E aqui um registro, a gente fez registros dele, da mesma forma que foi feito nesse estudo, a posição de handstand sobre uma plataforma de força. Aqui vocês estão vendo a plataforma de força do nosso laboratório, ela é portátil, ela é móvel, né? Pesa um pouquinho, quase 30 quilos, mas é portátil. Aqui os computadores, né? Aqui está o Rafa Kiliper se preparando para poder ficar na posição de handstand, aqui estou eu gerenciando os computadores, ok? Esse registro não foi feito no laboratório, foi feito na Arena Esparta, porque nós fizemos vários testes nesse dia, muito mais do que os de handstand, e muitos deles precisavam de espaço físico, e a Arena Esparta, que é a academia onde normalmente eu faço as coletas de dados relacionadas a exercícios ginásticos, exercícios de LPO, que gentilmente cede o espaço para a gente coletar dados lá. Bem, os registros nessa pesquisa foram feitos em 4 condições. Piso estável, ou seja, da mesma forma que você está vendo aqui o Rafa Kiliper, e o piso instável, no caso o piso com uma espuma, então alterando as características sensório-motoras, tá? O feedback sensorial nessa condição, com uma espuma de 5 centímetros e uma densidade de 150 kg por metro quadrado, ok? E ainda, cada uma dessas condições, os registros eram feitos com o olho aberto e com o olho fechado. Eram feitos 3 registros em cada uma das condições e subcondições. Então, piso estável com olho aberto e fechado, piso instável com olho aberto e fechado. Okay? Os indivíduos tinham que conseguir permanecer pelo menos 10 segundos nessa posição para que fosse feito o registro. Eles usaram essa informação como um parâmetro de desempenho no controle postural em handstand. Qual parâmetro especificamente eles quantificaram nesse registro, né, estabilométrico na plataforma de força? Esse registro que você está vendo aqui é um registro justamente do Rafa Kiliper, da vez que ele veio aqui. Então essa imagem você não vai ver em nenhum outro lugar, porque ela é exclusiva do nosso banco de dados. E aqui você tem o deslocamento do centro de pressão, Center of Pressure, aqui, cópia que vem justamente disso, no eixo X, ou seja, para a direita e para a esquerda, e aqui no eixo Y, para frente e para trás. Então essas informações integradas, elas formam um traçado que nada mais é do que o quê? Por onde se deslocou o centro de pressão em cima da plataforma de força, enquanto a pessoa estava, no caso o Rafa Kiliper, estava em posição de handstand. No caso, para frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Okay? O que se quantifica nisso? Tem vários parâmetros que a gente quantifica. A rotina de análise do nosso grupo de pesquisa, a gente tira, aí, salvo engano, em torno de 30 variáveis quantificáveis disso daí. Mas nesse artigo em questão, eles pegaram uma variável, que é a área de superfície da oscilação do centro de pressão, que nada mais é do que usar um modelo matemático, que a gente usa também, no qual se quantifica, né, a área de deslocamento desse centro de pressão. O modelo mais convencional que eles usaram também é um modelo no qual se tenta identificar o acoplamento de uma elipse, ok?
de modo com que 90% de todos os pontos do traçado, ou 95%, dependendo do estudo, esteja dentro dessa elipse daqui. E se quantifica a área dessa elipse. Obviamente, quanto mais oscilações tiver para a direita e para a esquerda e para frente e para trás, maior vai ser essa área, o que indica pior controle postural. Então, um menor deslocamento do centro de pressão vai levar a uma área menor, a área de superfície do deslocamento do centro de pressão, o que é um indicativo de melhor controle postural, ou seja, a pessoa consegue se manter mais estática dentro de um determinado limite, ok? E isso vai sempre oscilar, porque o nosso corpo é muito dinâmico, então não tem a possibilidade de um corpo ficar absolutamente parado. O simples fato de respirar já vai mudar o deslocamento do centro de pressão. Bem, e eles fizeram também um teste de capacidade perceptual, na qual eles aplicaram um teste chamado de Rod and Frame Test. Esse teste é de bastão, como o nome diz, né? Bastão e quadro. Para aplicar esse teste é necessário um aparato que está aqui nessa imagem. A parte de cima, esse aparato ele nada mais é do que um corredor que a pessoa fica em uma extremidade com a cabeça fixa nesses aparatos amarelos que estão aqui, onde a cabeça da pessoa vai ficar presa e aqui pelo queixo, de modo com que ela não consegue mover a cabeça e pegar informações laterais. Então é como se ela estivesse olhando dentro de um túnel, né, um corredor. E no fundo desse túnel existe o que é visto nessa imagem daqui, que o cursor está apontando. Olha, é um quadrado, ok? Um quadro, daí um frame, e uma linha, um bastão, daí rod, bastão and frame, um quadrado, ok? Nesse teste, no caso, a parte do fundo aqui de trás, ele gira, ok? E a parte de trás, o que a pessoa vê de dentro do túnel é essa imagem daqui. E quem está aqui atrás manipulando ele vê um gabarito, ou seja, são marcações de ângulo, onde a pessoa pode inclinar em um ângulo específico e a partir disso, então, o voluntário que está sendo submetido ao teste, ele precisa reajustar esse bastão, no caso, somente o bastão, dentro do quadro, para que esse bastão fique o mais reto possível, mais vertical possível. Então, só para você ter noção, nessa imagem daqui agora, tirada do artigo, ele mostra a inclinação para a direita, ok, em 18 graus, tanto do quadro quanto do bastão. Então, o voluntário tinha que fazer isso daqui, ou seja, tirar daqui e colocar assim, ou seja, inclinar apenas o bastão e colocar ele o mais vertical possível. Aqui, no caso, mostrando o sentido anti-horário, o deslocamento, e o deslocamento, né, no outro sentido, e a pessoa tinha que então alinhar o bastão. Qual que é a grande questão aqui? O nosso sistema nervoso ele é programado para buscar referências verticais. Por que uma pessoa, quando ela chega no alto de um arranha-céu, ou seja, o prédio mais alto da região, e aí ela começa a chegar nesse lugar, ela começa a se sentir mal, começa a ter a sensação de que vai desmaiar, né? Parece que a pressão está caindo, que sente tontura. Por quê? No alto de um arranha-céu você não tem nenhuma referência vertical, você só tem referência horizontal. E então o sistema nervoso começa a entrar em conflito. E aí começa a gerar a sensação de que você está perdido na orientação do espaço e que você está caindo. Okay? Esse teste, o que ele faz? Ele tenta enganar o seu sistema nervoso ao fazer com que a sua única referência vertical fique distorcida. E aí você tem que, então, baseado nesse quadro, fazer com que esse bastão fique novamente vertical. E se quantifica o erro em ângulos, tá? Em graus, no caso, de acerto da linha vertical em relação à posição onde o sujeito parou, e ele passou a considerar isso como vertical, ou seja, o sujeito é feita a inclinação em 18 graus, e aí então o indivíduo é orientado a realinhar apenas o bastão dentro do quadro torto. Para a pessoa conseguir isso, ela tem que ter uma capacidade de orientação espacial muito boa, e eles usaram esse teste para poder avaliar a capacidade perceptual dos ginastas.
mais experiência e com menos experiência, e depois relacionar o desempenho nesse teste, dessa capacidade perceptual, com o desempenho no deslocamento do centro de pressão. Que ideia massa, né? Essa que foi a ideia do trabalho. Vamos olhar agora o que eles acharam de resultados. Bem, em verde estão os resultados relacionados ao controle postural, então a área de superfície do deslocamento do centro de pressão, e em amarelo, Rod and Frame Test. Ok? Ok, vamos lá. O que eles obtiveram de resultados? Que os ginastas menos experientes não foram capazes de manter a posição de handstand com os olhos fechados. Ou seja, a análise com os olhos fechados dos ginastas pouco experientes não pôde ser feita. Tá? Por quê? Na condição de piso estável e na condição de piso alterado, que é com espuma, eles não conseguiram manter a posição. Então, para eles, só foi feita a análise de olho aberto nas condições de piso estável e de piso com a espuma de 5 centímetros. Ok? Já os ginastas experientes conseguiram, em todas as condições, ficar pelo menos 10 segundos. E aí a análise foi feita. Os ginastas experientes apresentaram um desempenho melhor, o que foi caracterizado, né, como eu expliquei anteriormente, por uma menor área de oscilação do centro de pressão. Isso quando comparado aos ginastas menos experientes, ok? Isso válido para todas as condições analisadas, tá? Piso estável, instável e olho aberto, no caso, porque o olho fechado não pôde ser comparado, porque os ginastas menos experientes sequer conseguiram, ok? Mas os ginastas, foi feita uma análise da condição olho aberto e fechado, sem espuma e com espuma, apenas com os ginastas experientes. E o que se observou? Que o controle postural em handstand de ambos os grupos piorou quando a condição somatosensorial foi modificada, no caso, a colocação do piso de espuma, ok? Mas o grupo de ginastas experientes continuou tendo melhor desempenho de controle postural quando estavam em piso instável, isso quando comparado ao grupo de ginastas menos experientes. Okay? Agora sim, quando retirada a informação visual, obviamente o controle postural piorou nos ginastas mais experientes, okay? O que é de se esperar, mas não teve como comparar com os ginastas menos experientes, porque eles sequer conseguiam manter essa posição. Okay? E no que diz respeito ao Rod and Frame Test, os ginastas mais experientes tiveram um desempenho estatisticamente superior, ou seja, tiveram uma margem de erro menor no ajuste do bastão dentro do quadro inclinado. O desempenho no Rod and Frame Test mostrou que os ginastas mais experientes têm uma capacidade perceptual significativamente maior em relação aos ginastas menos experientes. O erro absoluto de ângulo deles, quando eles ajustavam o bastão com o frame inclinado, uma margem de erro era menor. Então, em média, 3,96 graus contra os ginastas menos experientes, esse erro estava na ordem de 6,3 graus. Okay? Então, o que isso mostra? Que os ginastas mais experientes tinham uma capacidade perceptual muito melhor. Por quê? Quando eles eram colocados em uma condição onde a informação visual ela era conflitante, ele conseguia, usando informações do aparelho vestibular, no caso a relação à posição da gravidade, informações proprioceptivas, ele conseguia então se organizar melhor e achar o alinhamento correto vertical do bastão. Ok? E o que eles fizeram ainda? Eles fizeram uma correlação entre o desempenho, né, no Rod and Frame Test com o desempenho no controle postural do handstand e observaram uma correlação significativa entre o desempenho no Rod and Frame Test e o desempenho no controle postural na condição de handstand, isso obviamente na condição de olho aberto, onde incluíram todos os indivíduos, ok? Então qual era a questão? Quanto menor era o erro deles na identificação da linha vertical do bastão, ou seja, uma melhor capacidade perceptual, menor era a área de superfície de deslocamento, ou seja, menor erro no teste Rod and Frame Test,
melhora o desempenho no controle postural, ou seja, melhor capacidade perceptual, melhor desempenho no controle postural no handstand. Como apenas os ginastas experientes conseguiram ficar de olho fechado na posição de handstand, eles fizeram essa mesma análise, só que agora apenas com os ginastas ou as ginastas mais experientes. E eles também observaram uma associação significativa, uma correlação significativa, ok? Nesse mesmo sentido, que quanto melhor era a capacidade perceptual deles, melhor era o controle postural na condição de handstand. Ok? Então vamos lá. Essa revista é uma revista muito interessante porque ela não traz uma sessão no final de conclusões, ela traz uma sessão de Practical Applications. Eu já publiquei 2 artigos nessa revista e eu costumo muito ler essa revista, eu gosto muito dos artigos dela, sempre quando sai edição eu estou olhando. E eu gosto muito porque ela tem essa característica, ela traz, quando você submete um artigo para ela, você tem que informar uma Practical Application para o seu trabalho, ok? Uma aplicação prática para o seu trabalho. E aí vamos lá, o que esses autores trouxeram de aplicações práticas? Eu fiz uma tradução livre da minha parte e ele traz a aplicação prática dividida em 3 pontos específicos. Um deles, dada a dificuldade que os ginastas pouco experientes, né, eles chamam até de novatos, né, eu botei aqui entre parênteses isso, tem em realizar a postura de handstand, o treinamento variando as informações visuais seria útil, porque isso poderia melhorar a capacidade perceptual deles, ok? Programas de treinamento específico com exercícios proprioceptivos poderiam melhorar o desempenho da postura de handstand de ginastas inexperientes ou ginastas menos experientes. Por quê? Ensiná-los a utilizar melhor as informações proprioceptivas para que eles dependam menos das informações visuais e consigam então ter um sucesso maior na postura de handstand, mesmo estando de olho aberto ou de olho fechado. E ainda um trabalho mais geral sobre a alternância do uso de dicas visuais e não visuais, no caso proprioceptivas, pode acelerar o progresso na atividade de ginástica, especificamente no handstand. Bem, esses resultados eles foram obtidos com ginastas, no caso, que tinham um nível competitivo em ginástica. Mas é absolutamente plausível se olhar para essas aplicações práticas e se pensar na realidade, por exemplo, de pessoas que realizam exercícios de handstand ou modificações de handstand, como handstand walk, handstand push-up, e ver a aplicabilidade desses conceitos. Tá? Por quê? Qual é a perspectiva? Que uma melhor capacidade perceptual vai levar a um melhor controle postural na condição de handstand. Então, dessa forma, todo e qualquer exercício que seja capaz de estimular a capacidade de integração sensório-motora, como, por exemplo, simples entradas na parede, por exemplo, em posição de handstand, né? Você está de frente para a parede, apoia as mãos e projeta os pés na parede, por exemplo, ou variações desse tipo de movimento, podem ajudar a melhorar o estímulo proprioceptivo, a reorganização da integração sensório-motora, fazendo com que esse indivíduo então comece a ganhar mais confiança e capacidade de integrar as informações sensoriais e se tornar mais estável na condição de handstand em condição estática, que é uma premissa para você conseguir deslocar o seu corpo nessa condição, deslocar de forma efetiva e não simplesmente se jogar, ok? E sim andar nessa posição. A gente precisa partir da premissa como, por exemplo, da marcha bípede, onde, por exemplo, uma criança ela não vai conseguir andar efetivamente se ela não conseguir se sustentar equilibrada em pé, de forma estática. Então é o mesmo princípio, ok? Então existe aí um princípio de complacência na ciência que a gente pode trasladar essa informação nesse sentido. Obviamente precisariam de estudos com indivíduos não ginastas, mas dada a ausência de estudos nesse sentido, esses resultados, até o momento, eles poderiam servir de base para justificar aqueles exercícios que muitas vezes parecem chatos, parecem de pouca evolução. Todo mundo quer começar a andar logo no handstand walk, por exemplo, mas deveria refletir um pouco mais a respeito da importância
de se trabalhar essa base em relação ao uso de feedback sensorial, informação visual, informação proprioceptiva, orientação espacial, para que aí sim se consiga evoluir para movimentos mais complexos dentro da ginástica. Principalmente porque movimentos ginásticos não são comuns no dia a dia de pessoas que não são ginastas de fato. Espero que tenha sido útil para você. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.